Uma outra coisa que eu falei durante o ano passado, eu falei no início do ano, quando se começou a debater o projeto de água e esgoto em Teresópolis, eu falei, isso não sai. O ano passado inteiro eu falei sobre isso. Como eu acho que o projeto Sudantex ali no bairro Sudantex vai demorar muito, né, se é que um dia vai sair, porque o terreno ele tem um proprietário, né? Isso aí tem que ter uma negociação grande com o proprietário. Isso é uma coisa. Segunda coisa é o projeto de água e esgoto em Teresópolis. Você entrou, você vetou, como é que ficou a história desse Bom, projeto? essa é até uma história longa, né? Isso começou no governo passado, né? O governo ainda Mário Tricano. Uhum. Naquela época tentou fazer a concessão da água, esgoto e outras coisas mais. E aí eu ingressei com um requerimento na Câmara, número 060. Esse requerimento, ele pedia à Procuradoria da Casa para ingressar com um mandado de segurança para impedir que o governo promovesse os chamamentos públicos e a publicação dos editais, uma vez que não havia lei que autorizava o município a promover essas concessões. Esse requerimento, nós tivemos uma decisão judicial na primeira instância, aqui em Teresópolis, né, favorável, e depois nós tivemos também, em segunda instância, mais uma decisão que depois acabou transitando em julgado. Quando o atual prefeito assumiu, eu até orientei bastante sobre essas questões, mas tem coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí eu disse, até mesmo nas próprias audiências públicas que eles promoveram, que era gastar tempo e energia, né? Porque quer fazer as coisas pela contramão. Então, assim, isso vai até contra alguns princípios constitucionais, Hélio, porque você tem despesas, você tem gastos, né? Você ocupa servidores públicos para promover um processo que depois o governo queria mandar para a Câmara autorizar ou não. Por que não faz o que a lei determina, fazer o contrário? Então, agora, o prefeito, no ano passado, marcou no dia 20 de dezembro, era uma licitação que ia acontecer no Rio de Janeiro, na sede do Banco do Brasil, e aí eu ingressei com mais um requerimento, né, pedindo que notificasse o prefeito para dar ciência a ele da decisão judicial, né, para comunicar a ele que ele estaria cometendo crime, improbidade administrativa, né, passivo até de cassação do seu mandato, e também pedir que a Câmara, através da Procuradoria, né, promovesse uma ação, né, de cumprimento de sentença. E assim foi feito. Né? Eu não sei se o Judiciário chegou a notificar o prefeito ou se ele mesmo entendeu que a situação poderia se agravar, e aí ele acabou suspendendo esse processo que estava para acontecer no Rio de Janeiro. Então, ou seja, a gente precisa, algumas questões dessa cidade, ouvir primeiro a sociedade. Não é a vontade de um governo, não é a vontade, né, de um representante público, é a vontade da cidade. A gente precisa debater mais com a sociedade isso. Então não é muito bem assim, não é dessa forma. E também cumprir o que a lei determina. Se a lei determina, nesse processo, nós temos o parecer do Ministério Público e temos a decisão do juiz de primeira instância e de segunda instância, dizendo que precisa cumprir a lei orgânica da nossa cidade, que determina que qualquer concessão tem que haver autorização do Poder Legislativo. Então, dessa forma que tem que acontecer. Mas você entende que é necessário o projeto de água e esgoto. Sim, é importante frisar isso sempre, e eu sempre alertei isso nas sessões, né? Eu não sou contra que a gente faça, né, principalmente a questão do esgoto da nossa cidade. Eu acho até que o prefeito poderia pensar em começar por aí, né? A gente podia começar pela questão do esgoto, porque Teresópolis não tem um método de esgoto tratado e a gente precisa, de fato, resolver esse problema da nossa cidade. Então, por que a gente não começa por aí? Né? Vamos dar um passo de cada vez. A primeira audiência pública, que foi aqui na Secretaria de Educação, jogou o pessoal, muita gente, quer dizer, não muita gente, é porque a sala era muito pequena, você teve lá, não me lembro. Tá? Uma sala pequena. Minha palavra foi até caçada, Hélio. Eu, quando comecei a fazer as intervenções, a pessoa que estava presidindo essa audiência Tem razão, caçou tem razão. a minha palavra. Foi isso mesmo. Aconteceu. Aquilo ali não deu em nada, aquela audiência. Sim. Aí veio para uma segunda no Pedrão. No Pedrão ali virou o que seria uma audiência pública para falar de água e esgoto. Essa segunda audiência pública virou os funcionários da SEDAI dizendo não à privatização, que não tinha nada a ver
com o que deveria acontecer na audiência. Enfim, dos tempos, se perdeu muito tempo nisso. Eu não acredito. A médio prazo, eu não acredito nisso, Maurício, nesse projeto. Isso vai ter que ser discutido muito ainda com a sociedade. Isso precisa ser debatido no Poder Legislativo. Não é dessa forma, né? Isso não é nem saudável, tentar promover esses atropelos que a gente vem testemunhando aí ao longo de alguns anos e que, de fato, acaba estremecendo uma boa relação que deveria de existir entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A gente acaba mexendo com a própria harmonia dos poderes quando você começa a querer fazer, né, dessa forma, com atropelos. Como é o caso da própria Cidantex. Também é atropelo. Sim, sem dúvidas. Sem Bom, dúvidas. nós temos aí, já estamos nos minutos finais do programa, eu só preciso saber agora de você, Maurício. As suas propostas, 2022 vem aí um ano eleitoral, a gente precisa muito de um deputado federal, de um deputado estadual, se possível até mais, né? A gente precisa muito disso. E quais são o que você pensa para 2022? Então, Hélio, eu primeiramente quero agradecer aqui mais uma vez a Diário TV por essa oportunidade. A gente está aqui frente à sociedade fazendo esse debate, que ele é importante sempre. Né? Dizer que Teresópolis, sim, precisa de um representante, né, tanto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quanto também, né, na Câmara dos Deputados em Brasília. Há mais de 20 anos que nós não temos um representante do nosso município em Brasília. Verdade. Só para a população saber, um deputado federal ele pode, por ano, né, só das emendas parlamentares dele, mandar em torno de 18 milhões de reais por ano. Então, ou seja, a gente deixa de trazer muito investimento para a nossa cidade, porque a gente, infelizmente, né, sempre aposta em quem vem de fora. Eu agradeço muito, Hélio, aos deputados que foram eleitos e que, de uma forma ou de outra, acabam mandando algum recurso, ajudando a nossa cidade, mas isso poderia ser muito melhor se nós tivéssemos os nossos representantes, como Guapimirim elegeu deputado, Friburgo, Petrópolis, assim, municípios do nosso entorno sempre apostaram na prata da casa. Em Teresópolis, infelizmente, né, ao longo de tantos anos, vem aí jogando o seu voto naqueles que aparecem aqui no período eleitoral. Porque eles podem até ajudar a Teresópolis com alguma coisa, um ou outro Sim. deputado. Mas, na realidade, a grande parcela é para o município deles, né? Exato, é diferente de quem mora aqui, né? O deputado de Petrópolis, se você for fazer um levantamento, você vai ver o que ele investiu em Petrópolis e o que ele mandou no conta-gotas para Teresópolis. Mas eu não sou ingrato, eu sou grato por isso. Eu só estou dizendo que poderia ser muito melhor se nós tivéssemos pessoas do nosso município, né, representando a nossa cidade, tentando trazer o que essa cidade precisa de verdade. Bom, o vereador Maurício Lopes espera, o vereador, né, espera o que para 2022? Hélio, eu espero que a gente tenha aí, principalmente, né, uma participação popular muito maior do que a gente vem acompanhando ao longo de tantos anos, né, no Legislativo. Eu vejo muita reclamação de Facebook, muita reclamação de rede social, mas a participação efetiva mesmo das pessoas, eu acho que ela é fundamental para que o representante da população possa se enquadrar, que ele possa se comprometer e fazer o que de fato essa cidade precisa. Eu, mais uma vez, coloco, né, o nosso mandato aqui à disposição. Eu também, Hélio, eu quero deixar aqui um alerta ao teresopolitano, porque esse ano é um ano de eleição, então é um ano de promessas, né? E muitas dessas promessas, elas acabam se repetindo, né? Eu ouvi aí falar de fazer uma UPA de 2 andares, de 3 andares no bairro de São Pedro, já ouvi falar de construir mais 1.500 apartamentos para as pessoas que ficaram desabrigadas. Eu já ouvi falar que vão fazer obras de reformas, de encostas. Então, acho que isso tudo, o cidadão dessa cidade precisa fazer uma reflexão e até mesmo exercitar a sua memória para saber o que já foi dito aqui no passado que até agora não aconteceu, né? E aí eu vejo alguém falar que vai fazer uma reforma de uma encosta que pode custar aí 50 milhões, 100 milhões de reais para salvar 3, 4 casas de família. É muito mais fácil a gente promover uma ação social e construir essas 500, 1.500 unidades habitacionais e atender um bairro inteiro. Que é um déficit hoje em Teresópolis enorme. Não que a gente não tenha que fazer as obras de contenções necessárias, mas no período eleitoral tudo tem que se desconfiar. Porque será que é para atender a população
ou para atender algum empresário de grandes construtoras. Isso tudo precisa ser pensado, né, pelo cidadão dessa cidade, que ao longo de tantos anos vem sendo ludibriado, enganado, né, por aqueles que passam por aqui, caem de paraquedas e levam o voto dessa cidade e que depois fica tudo por isso mesmo. Por isso a importância da gente fazer uma reflexão, né, e escolher alguém dessa terra para representar essa cidade em Brasília e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua participação e até a próxima vez e que seja rápido. Eu que agradeço, Hélio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Diário TV. Obrigado, Teresópolis. Nos programas dessa semana, eu abri falando sobre isso, né? Nós recebemos aí pessoas que vieram fazer a diferença. E eu finalizei hoje na minha abertura, dizendo que estou trazendo o vereador Maurício Lopes, que tem sempre alguma coisa a acrescentar. Na próxima segunda-feira, eu vou virar para a gente aqui uma das pessoas mais carismáticas que eu conheço. É um sujeito sensacional, é a primeira vez que ele vem ao meu programa. Eu já estou aí há mais de um ano tentando trazê-lo aqui, mas ele também passou por problemas, Covid, enfim. É o professor José Newton, diretor do Colégio Estadual Euclides da Cunha. Gente boa pra caramba, eu gosto muito dele. E vai ser um bate-papo muito bacana. Zé Newton, segunda-feira, vai estar aqui com a gente. Aguardem, que programaço nós vamos fazer. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, chegamos a um final de semana, um bom final de semana, se possível, com muito sol em Teresópolis, para todo mundo, e segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Lembrando o seguinte, reprise às 4 horas e reprise à meia-noite. E vem aí toda a programação da TV Diário. Muito obrigado, aquele abraço e tchau.